Às vezes, um relacionamento não começa apenas pelo desejo. Pode começar também por uma tentativa de reparação. Sob uma leitura psicanalítica, podemos levantar a hipótese de que, quando alguém permanece emocionalmente ligado a uma relação anterior marcada por culpa, dependência ou um luto ainda não elaborado, um novo vínculo pode ser atravessado por algo que não pertence inteiramente ao presente. O sujeito segue em frente e leva consigo uma dívida silenciosa. Eu preciso fazer diferente desta vez. Preciso honrar alguém. Preciso compensar aquilo que não consegui fazer antes. E talvez seja justamente aí que o amor comece a se confundir com responsabilidade. Não significa que exista necessariamente uma intenção consciente de usar o outro para reparar o passado. Às vezes, o próprio sujeito não percebe que está tentando resolver uma história antiga através de uma relação nova. Enquanto essa dívida parece existir, permanecer em um novo relacionamento pode adquirir um significado particular. Não necessariamente o de escolher o outro pelo desejo, mas o de cumprir uma obrigação emocional. Mas o que acontece quando a dívida parece ter sido paga? Quando o sujeito sente que fez tudo aquilo que precisava fazer. Talvez, então, reste o vazio. Não necessariamente porque o novo relacionamento deixou de ter valor, mas porque aquilo que sustentava psiquicamente aquela escolha pode ter se esgotado. E, diante desse vazio, talvez seja justamente aí que a dúvida apareça. E se o outro tiver mudado? E se agora puder ser diferente? E se eu tiver escolhido errado? Quando alguém se aproxima de nós depois de ter vivido uma história mal elaborada, precisamos perguntar: essa pessoa está me escolhendo ou está tentando reparar alguma coisa através de mim? E também precisamos perguntar a nós mesmos: estou sendo amado pelo que sou ou estou ocupando o lugar de uma reparação? Porque uma relação construída sobre uma dívida pode funcionar enquanto a dívida estiver sendo paga. Mas, quando o sujeito sente que finalmente cumpriu aquilo que precisava cumprir, pode surgir a dúvida nele. E se aquilo que ficou para trás tiver mudado? E se eu ainda estiver ligado ao que não consegui elaborar? É nesse ponto que dívida e dúvida podem se encontrar. A dívida diz: eu preciso compensar. A dúvida pergunta: e se eu tiver escolhido errado? José nos permite pensar sobre isso de uma maneira simbólica. Os irmãos carregavam uma espécie de dívida emocional. Eles haviam reconhecido: somos culpados por causa de nosso irmão. José não utiliza essa culpa para mantê-los aprisionados. Ele desloca a narrativa. E é justamente nesse momento que podemos compreender outra dimensão da história. A dívida começa a perder sua função quando aquilo que precisava ser elaborado encontra uma nova resposta. A dívida poderia continuar exigindo pagamento. A culpa poderia continuar organizando aquela relação. Mas José introduz outra possibilidade: o perdão. Não um perdão que apaga o acontecimento, mas um perdão que permite que o acontecimento deixe de ser a única forma de compreender aquela relação. Talvez essa seja uma das grandes diferenças entre permanecer preso à dívida e elaborar a própria história. Na dívida, eu preciso continuar pagando. Na culpa, eu preciso continuar reparando. Na dúvida, eu continuo perguntando se deveria ter escolhido diferente. Mas na elaboração, surge uma pergunta diferente: o que eu realmente desejo agora, depois de compreender aquilo que me trouxe até aqui? Talvez seja nesse ponto que o sujeito consiga atravessar o outro como objeto de sua dívida emocional e voltar a encontrá-lo como alguém diante de quem pode, finalmente, escolher. Não por culpa, não por obrigação, não para compensar o passado, mas porque existe um desejo presente. E talvez seja justamente essa passagem, da dívida para o perdão, da dúvida para a elaboração e da culpa para a escolha consciente, que permita reconstruir um vínculo sem precisar repetir a história que o originou.